Boa tarde a todas e todos. É com grande entusiasmo que apresentamos a série de eventos Diálogos Transformadores, edição 2025 deste Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Hoje com o tema Direitos Humanos. A série Diálogos Transformadores foi criada para que este tribunal possa abordar temas de grande importância para a nossa sociedade e para reforçar seu compromisso com a efetivação dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário, contribuindo para o alcance das diretrizes estabelecidas no Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e no Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Este tribunal acredita também que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Destacamos que essa série contribui para a efetivação das atribuições da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos deste tribunal, atuando na conscientização sobre a proteção de direitos humanos e no fomento à cultura do controle de convencionalidade em todas as instâncias do Poder Judiciário. Por meio da série Diálogos Transformadores, buscamos promover uma cultura de respeito e inclusão, enfrentamento à discriminação em todas as suas formas, fomentando o debate e a reflexão sobre temas relevantes como o capacitismo, a realidade das comunidades quilombolas, equidade racial, o uso da linguagem simples, a população em situação de rua, a intolerância religiosa, os direitos da comunidade LGBTQIAP+, a defesa dos direitos humanos, a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade e o etarismo. Que este seja um espaço de escuta, aprendizado e transformação para que juntos possamos construir um judiciário e uma sociedade mais justa e igualitários para todos e todas. Convidamos magistradas e magistrados, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, terceirizadas e terceirizados e a sociedade em geral para acompanhar esta série conosco. Eu sou Valtier Veloso, atuo como coordenador de gestão da informação e como membro da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos neste Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, instituição signatária do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos. É um prazer participar deste videocast e que vamos tratar desse importante compromisso, bem como sobre números normativos e temas correlatos aos direitos humanos e sua concreta efetivação. Cumprimento a todas as espectadoras e todos os espectadores e os convido a acompanhar todos os eventos da série Diálogos Transformadores, que serão divulgados no canal do YouTube deste tribunal e internamente também na intranet. Em respeito às pessoas cegas e com baixa visão, irei me autodescrever. Eu sou um homem de pele branca, com cabelos castanhos curtos e olhos também castanhos. Estou com barba cerrada, tenho 1,70 m de altura e estrutura física magra. Para o evento estou vestido um terno, camisa e gravata todos da cor azul. Estou sentado aqui com meus convidados em uma mesa dentro do estúdio do tribunal. Ao redor dessa mesa, nós três. Antes de iniciarmos nosso tema, quero frisar também para todas e todos que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição desse vídeo. A confirmação de presença é fundamental para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. E hoje vamos iniciar nosso ciclo de debates com o Dr. Helder Maia Goltzmann. Ele é doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, bolsista CAPES, mestre em Direito e Instituições do Sistema da Justiça pela Universidade Federal do Maranhão, 2022, é ex-assessor de ministro do TSE no ano de 2023, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, palestrante em diversos tribunais brasileiros, atua em pesquisas interdisciplinares nos temas de liberdade de expressão, direitos humanos, população LGBTQIAP+, e desinformação e direito digital. Possui experiência docente em direito eleitoral, direito internacional e direitos humanos. Dr. Helder Maia, a partir de agora, Helder, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, queria começar fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos lisos penteados para o lado direito. Estou usando uma calça jeans, terno e camisa azul. Estou numa sala com o professor Flávio e o Valtier. E queria agradecer o convite do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para estar aqui participando desse momento que é muito importante, especialmente pelas normativas que você falou. Acho que o CNJ tem feito um esforço regulatório muito grande para chamar a atenção para a temática dos direitos humanos. E acho que esse evento tem muito a contribuir com esse debate. Nós agradecemos sua presença. Agora vamos apresentar também o Dr. Flávio de Leão Bastos. Ele é pós-doutorado em Direitos Humanos
pela Mediterranean International Center for Human Rights Research, da Itália. Doutor e mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, onde leciona Direitos Humanos e Direito Eleitoral. Professor convidado da Escola Superior do Ministério Público da União para a disciplina O Direito Penal Internacional na Proteção dos Direitos Humanos. É membro do Conselho Editorial do Journal of International Criminal Law, da Suécia, especialista em genocídios pela International Institute for Genocides and Human Rights Studies, da Universidade de Toronto, Zurich Instituto e pelo Instituto de Auschwitz for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities. Paracerista sobre crimes de guerra da Corte de Estocolmo e sobre justiça de transição. Foi membro da Comissão da Verdade de Osasco no ano de 2013 e 2014. É membro do Fórum Povos Indígenas, Memória, Verdade e Justiça para a formação da futura Comissão Nacional Indígena da Verdade, como especialista convidado. É autor da obra Genocídio Indígena no Brasil, Desenvolvimentismo entre 1964 e 1985 pela editora Juruá, no ano de 2018. Membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, advogado atuante perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Dr. Flávio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Valtier. Boa tarde, Helder. Também vou me descrever. Sou um homem branco, os cabelos já se foram, uso um óculos de aro azul, uso um paletó alterno azul com uma gravata azul escura, marinha, e também uma camisa cor-de-rosa bem clarinho. E estou sentado aqui nesse estúdio com os queridos companheiros de videocast hoje e agradeço ao Tribunal Regional Eleitoral, por meio da sua área de inclusão, e a todos, que eu não vou nomear para não esquecer ninguém, o convite para debatermos um tema tão importante e tão feliz, de escolha tão feliz por vocês. Muito obrigado. Nós é que ficamos honrados. Helder, sabemos que no mundo em constante transformação em que vivemos, o conceito de direitos humanos continua a ser central para a construção de sociedades justas e igualitárias. Mas o que significam realmente os direitos humanos dentro desse contexto atual e como a sua definição evoluiu para enfrentar os desafios do século XXI? Essa pergunta eu achei fantástica, porque quando a gente para pensar em direitos humanos, na tua pergunta tu já colocou um ponto relevante, é um conceito que evolui. Até porque as necessidades humanas, ao longo da história, elas não são as mesmas. O que a gente necessitava em 1800, quando não tinha internet, quando não tinha eletricidade, por exemplo, não é a mesma necessidade que a gente tem hoje. Então, os direitos vão evoluindo. Por exemplo, conectividade é um direito humano considerado hoje. Saneamento básico é um direito humano considerado hoje. Voto feminino é um direito humano. Possibilidade de casamento entre pessoas LGBTs, direitos humanos. Então, algumas coisas foram evoluindo. Eu gosto muito do conceito do professor André de Carvalho Ramos, que ele coloca lá no livro dele, bem no comecinho, que os direitos humanos eles estão voltados dentro de uma tríade, que é a liberdade, a igualdade e a dignidade. E quando a gente pensa nisso, muitos dos conflitos que nós temos na sociedade, de falta de inclusão, se resolveriam com essa tríade. Porque, veja, quando a gente fala que, por exemplo, as pessoas negras não têm acesso ao mercado de trabalho igual às pessoas brancas, a aplicação da igualdade resolve. Quando a gente fala que pessoas não têm acesso a uma educação de qualidade, então o princípio da dignidade resolve. Então, muitas coisas, muitos conflitos que nós temos na sociedade passam aí por essa tríade. E uma característica importante dos direitos humanos é a universalidade. Eu acho que a gente precisa colocar o que isso significa. É um tema meio polêmico, quando a gente passa para discutir aspectos culturais específicos, até porque o professor Flávio, que trabalha com cultura indígena, por exemplo, né, dá para problematizar bastantes aspectos da universalidade dos direitos humanos. Culturas islâmicas, de religiões diferentes da nossa, em que as mulheres, por exemplo, estão ali usando a tal da burca. Então, enquanto em algumas sociedades isso pode ser considerado como uma grave violação de direitos humanos, naquele contexto talvez não sei se seria. Mas, em geral, o que os acadêmicos defendem é que o direito à vida é o direito à vida e todo mundo tem direito à vida. O direito à saúde é o direito à saúde em qualquer lugar. E aí todos os seres humanos têm direito à saúde. Então, esse é um ponto importante. E aí entra questões que nos interessam, como, por exemplo, o direito ao voto. Também é considerado direito ao sufrágio, é um direito humano. Então, quando o tribunal faz esse esforço, ainda mais que a gente é um órgão de governança eleitoral, que trabalha
no atendimento ali na eleição a pessoas LGBTs, indígenas, quilombolas, pessoas com necessidades diferentes, trazer esse debate para essa corte é muito significativo, porque a gente precisa estar preparado para atender pessoas trans, pessoas cis. Então, todo esse debate é um debate de direitos humanos. E essa mesa, eu acho que é a mesa base para que a gente possa entender diversos assuntos que são tratados nas outras mesas, como população em situação de rua, tudo isso a gente está debatendo direitos humanos. Isso se conversa, né? Muito obrigado. Aproveitando até a mesma pergunta, doutor Flávio, por favor. Bem, me parece que o Helder ele coloca de uma forma bem completa esse aspecto evolutivo dos direitos humanos. Eu complementaria, não apenas reiterando as palavras agora colocadas, mas eu complementaria em relação a este desafio que os direitos humanos apresentam quando, diante de uma universalidade, de uma inalienabilidade, de uma imprescritibilidade desses direitos humanos, nos deparamos, de fato, com culturas diferentes. Neste sentido, é que se trabalha hoje a ideia de um relativismo cultural de entendimento, vamos assim dizer. Devemos considerar as culturas e respeitar essas culturas locais, ou regionais, ou continentais, mas sem abrir mão daquele limite tênue que deixa de observar a dignidade da pessoa e passa a se tornar uma violação. Então, quando o Helder coloca a questão da burca, que a burca, só para a gente estabelecer aqui um patamar de entendimento para quem nos escuta e nos vê, ela expressa uma das 7 versões da Sharia, a mais radical que existe, vamos assim dizer, né? Porque nós temos o hijab, que não cobre todo o corpo de uma mulher. Bem, a questão é uma violação, como o Helder coloca, ou a mulher que professa a fé islâmica naquela versão mais ou menos radical? A mais radical é o wahhabista, né? Então, este é um desafio muito importante. Do ponto de vista ainda desta evolução, além daqueles exemplos bem lembrados, eu colocaria um que eu vou atrelar com a justiça, o direito eleitoral e com a justiça eleitoral. Agora discutimos a inteligência artificial, processos sintéticos de inteligência artificial que criam, né, as deepfakes. A justiça eleitoral vocês lidam diariamente com isso. Bom, e este fator é uma ameaça ou é um instrumento que pode ser muito proveitoso para a sociedade, né? Nós sabemos que a justiça eleitoral enfrenta também as ameaças, os desafios provenientes das deepfakes. A grande questão é que quando se fala em direito eleitoral, justiça eleitoral, é preciso que se coloque para a população que o enfrentamento de fake news, por exemplo, a grosso modo, e talvez como grande meta e objetivo, é a proteção do próprio regime democrático. E não existe direito humano, não existem direitos fundamentais sem que se garanta o regime democrático, que não é o regime das maiorias. A maioria é apenas uma métrica, por exemplo, no primeiro turno de eleições majoritárias. Nós estamos falando, na realidade, do regime democrático, que significa mais denso à medida em que mais pessoas têm possibilidade de participar do processo decisório. Então, as minorias. É por isso que o Poder Legislativo segue um sistema proporcional de apuração de votos. E se não se garante o direito eleitoral, o certame eleitoral, a lisura do processo eleitoral, não se garante o regime democrático, muito menos os direitos humanos. Vejam, e não sem razão, das cláusulas pétreas que nós temos no parágrafo 4º do artigo 60, o único na qual consta um direito individualizado é o voto direto, secreto, universal e periódico, no inciso 2 do parágrafo 4º. Forma federativa do inciso 1, separação de poderes no inciso 3, direitos e garantias individuais no inciso 4, são expressões nas quais nós inserimos o mundo. O voto direto, secreto, universal e periódico está individualizado. Tal a sacralidade para os direitos humanos desse direito.
Então, eu complementaria as suas palavras com essa consideração. É a importância da representatividade, né? Não é apenas para maiorias, mas para todos, e em especial as minorias. Doutor Flávio, a posição central que o tema dos direitos humanos ocupa está na sua capacidade natural de fornecer uma proteção básica, muito importante para grupos de pessoas que sempre foram mais desprotegidas, cujas experiências são frequentemente marcadas por desigualdades estruturais, violações sistemáticas. Assim, questões cruciais como a equidade de gênero para mulheres, o reconhecimento e a proteção dos direitos da população LGBTQIA+, a garantia da autodeterminação e dos direitos territoriais dos povos indígenas, que o Dr. Terra tem um livro a respeito, a inclusão de pessoas com deficiência, entre outras, não são temas isolados. São dimensões interconectadas da luta pela dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, considerando que os direitos humanos atuam como um sistema normativo essencial para desafiar a discriminação, promover a igualdade para grupos vulnerabilizados, qual é a ligação fundamental entre a efetiva garantia desses direitos e a construção de um futuro verdadeiramente justo e equitativo para todos os membros da sociedade, especialmente aqueles que são historicamente marginalizados? Perfeito. Vamos voltar um pouquinho na linha do tempo e estabelecermos que, historicamente, o Estado é o primeiro, nessa linha histórica, vamos assim dizer, violador dos direitos humanos. Não sem razão, falamos, né, em monarquias absolutas, a Carta Magna, né, que surge de uma questão fiscal, inclusive. Vejam que esses direitos humanos e que vão chegar no reconhecimento das minorias resultam de processos históricos marcados por muitas lutas, muita dor e muita resiliência. Então, por exemplo, as mulheres começam a lutar pelos seus direitos a partir da postura das sufragistas. Na Inglaterra, a Nova Zelândia foi um dos primeiros países a ter o voto feminino, mas também no Brasil, a partir dos anos 20, com medidas judiciais propostas. E não que houvesse expressamente numa Constituição a vedação ao voto feminino, mas a sociedade não admitia isso. Então, nós não estamos falando apenas de mudanças legislativas ou jurisprudenciais. Nós estamos falando de novos comportamentos e mudanças culturais, o que é muito mais difícil. Portanto, quando você menciona, Waltier, com muita precisão, indígenas, quilombolas, mulheres, população LGBTQIA+, e me permitam acrescentar um outro grupo que não foi mencionado, os presidiários, a população carcerária, porque nós temos 800 mil presos no Brasil e quase metade não foi condenado por sentença transitada em julgado e, portanto, tem direito ao voto. Ora, vejam a importância de darmos visibilidade a esses grupos. Só que aí vem a ligação, a conexão e a resistência a isso. Há uma dificuldade ainda muito grande no Brasil em se reconhecer que essas minorias ou grupos, maiorias vulnerabilizadas, porque as mulheres e a população negra são maioria no país, embora vulnerabilizados, né, devam ter os seus direitos reconhecidos. Portanto, este processo de luta, este processo de reconhecimento que se dá a cada dia, de uma forma sociológica, real, ou eu vou dizer assim, realística, ela não... Uma luta depende da outra. Nós, a grosso modo, nós somos uma sociedade, a sociedade brasileira, e o que impactar nos direitos fundamentais de um desses grupos impactará nos demais. Então, eu vou dar um exemplo. Recente pesquisa demonstrou que as terras indígenas, que são 12% do país, são responsáveis diretamente pela umidade das áreas de agricultura do país. Portanto, se não houver respeito às terras indígenas e a todo o seu conjunto imaterial, as suas propriedades materiais e imateriais coletivas, não haverá agricultura, não haverá ar para se respirar. Então, os próprios autores são muito claros em dizer que essa divisão em dimensões, em gerações dos direitos humanos, são apenas dogmáticas ou pedagógicas. Na prática,
nós não podemos separar esses direitos. O direito do voto da mulher, da população negra, dos indígenas, o reconhecimento do nome social. Cada violação dessa impacta diretamente ou indiretamente na vida de todos. Notem, o regime democrático não desaparece da noite para o dia. É a partir de pequenas e constantes violações que um dia, quando acordamos, ele já não existe. Depois podemos até falar em algumas séries de filmes e de dicas que tratam desse tema. Muito bem. E é toda uma construção temporal mesmo, né? Porque a gente precisa muita luta para mudar uma lei, mas depois que muda a lei, a gente ainda precisa lutar muito mais para mudar Para ser efetiva. Para ser efetiva, para mudar a cultura. Eu vejo muito disso, que a nossa cultura ela é mais resistente do que a mudança da lei, né? Esse é o primeiro passo, mas depois a gente tem que continuar lutando. Muito obrigado. Helder, em que medida a nossa sociedade, e aqui incluindo também os órgãos públicos, empresa e a própria cidadania, demonstra maturidade na compreensão e implementação dos princípios e mecanismos oferecidos pelo sistema normativo dos direitos humanos, de forma a assegurar que as necessidades e os direitos específicos de grupos vulnerabilizados sejam efetivamente reconhecidos e garantidos em todas as esferas? Valtier, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho, porque a expressão direitos humanos foi capturada e a gente associa muito ela com uma ideologia política. Então, sempre que eu vou em evento, eu tenho oportunidade de falar, eu coloco assim, olha, direitos humanos não pertencem nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro. Direitos humanos é uma construção coletiva. Porque quando a gente está falando aqui de garantias, a gente fala muito de grupos vulnerabilizados e parece que a gente está associando ao espectro político ou exclusivamente à população carcerária. E eu falo assim, se você quer ter uma ideia de como precisamos de direitos humanos, é que as condenações do Brasil, as mais de 12 condenações que o Brasil já teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a maioria dessas condenações ocorreu porque nós não punimos crimes. Aí vem o professor Valério de Mazzuoli e vai dizer assim, punir é um padrão de direitos humanos. Por quê? A gente precisa da tutela jurisdicional. Não é que a gente vai fazer uma vingança estatal contra determinados grupos, que é o que a gente percebe hoje. Mas, se uma situação ocorreu e a gente tem um devido processo legal, a gente precisa de resposta. Como, por exemplo, desaparecimento forçado de pessoas, que o Estado pega e não pune, isso acabou gerando responsabilidade para o Brasil, como o caso Gomes Lund, por exemplo, né? E outros casos em que pessoas que são do membro do movimento de Sem Terra acabam sendo assassinadas, e esses casos não são punidos pelo aparelho estatal. Então, quando eu quero dizer que punir é um padrão de direitos humanos, é porque se a gente encontra um homicídio, esse homicídio, a depender de quem foi morto, ele pode ser levado para frente ou não. E aí, dentro do aspecto da coletividade, todos precisam ser investigados e essas respostas precisam ser dadas. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Reconhecer que direitos humanos são direitos de todos, não só de um aspecto da população. E a gente precisa trazer esse debate porque, veja, o CNJ precisou fazer uma recomendação 123 de 2022 para recomendar aos juízes e juízas do Brasil a aplicação dos tratados internacionais e da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como se precisasse. Porque eu tenho até um texto escrito sobre isso, em breve sai, eu posso disponibilizar para os colegas do tribunal e para a gente. Veja, os tratados de direitos humanos eles não entram no nosso ordenamento jurídico da noite para o dia. Existe um longo caminho. A gente tem lá as discussões, a assinatura, ratificação, por fim vem a incorporação. Quando ele entra no ordenamento jurídico, o Tratado de Direitos Humanos, ele é direito doméstico. É um decreto presidencial que faz essa incorporação após o Congresso Nacional autorizar, mas ele passa a ser uma lei como qualquer outra. Na verdade, não é nem como qualquer outra. Porque se ele é um tratado de direitos humanos, ele vai entrar ou com status de supralegalidade, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o que significa está acima da lei, mas está abaixo da Constituição, ou ele vai entrar com um tratado com uma categoria de emenda constitucional, como aconteceu em 2022 como a Convenção Interamericana para combater o racismo. Então, vai ter, formalmente não está lá no textinho da Constituição, está em outro local, mas materialmente tem força de emenda constitucional. E aí a gente tem que fazer uma recomendação para o judiciário aplicar, é como se a gente estivesse pedindo assim, por favor, olhem para esse assunto. Mas a gente não vai fazer uma recomendação para o judiciário aplicar o Código Eleitoral, aplicar a CLT, aplicar o Código Civil, aplicar a Constituição. Essa recomendação não existe.
Então, esse é um ponto. E quando a gente fala dos outros atores, todos nós precisamos respeitar os parâmetros de direitos humanos, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Porque quando a gente pensa em responsabilidade do Estado, a responsabilidade, e quando eu boto Estado, é Estado com E maiúsculo, no sentido de Estado-nação, essa responsabilidade ela é imputada ao Estado brasileiro. Então, aconteceram aqui violações de direitos humanos. É muito parecido com a questão da responsabilidade administrativa. Vou até bater aqui na madeira. Se Deus o livre e guarde, acontece alguma coisa, eu estou em serviço e eu faço alguma situação, eu não vou ser imputado a responsabilidade perante o Judiciário Federal. Vão ajuizar uma ação contra a União, porque eu represento a União nesse momento, certo? No caso de violação dos direitos humanos, é a mesma coisa. Se algum particular tem uma grave violação de direitos humanos e isso não é observado dentro do ordenamento jurídico brasileiro com a investigação devida, e isso chega numa corte internacional, é o Brasil que vai ser responsabilizado. E a gente teve casos de punição no Brasil, que foi responsabilizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por questões raciais. Uma vaga de emprego numa empresa privada, que não contrataram pessoas negras, que tinham um currículo igual ao de pessoas brancas, e falaram que não tinha vaga, e depois foi uma pessoa branca e falou, não, a gente quer pessoas como você aqui. E chegou na Corte Interamericana, e aí o Brasil foi responsabilizado nessa corte. Então, todos nós precisamos atentar, seja na esfera individual, privada, e especialmente na esfera pública, afinal, os servidores públicos ele têm o dever da legalidade, e a gente tem vários tratados que nos vinculam, então a gente precisa, sim, estar atento a esses padrões de direitos humanos. E para encerrar, só para dialogar com a fala anterior do professor Flávio, eu queria falar do caráter contramajoritário do Poder Judiciário, porque, de fato, a gente fala muito de precisamos respeitar a vontade da maioria. Quando a gente fala de minorias, a gente não está falando de uma questão numérica, porque muito bem o professor Flávio colocou. As mulheres são maioria do eleitorado, mas elas têm menos de 30% das cadeiras no Congresso. Então, a gente está falando de acesso a espaços políticos. E quando a gente fala de população LGBTQIA+, é muito difícil da gente quantificar, porque a sexualidade é algo que é muito problemático no Brasil. Então, nem todo mundo se sente confortável para chegar a uma pesquisa do IBGE e dizer assim, olha, na minha casa tem 3 pessoas que são homoafetivas, 5 pessoas que são heterossexuais. Às vezes, a pessoa que está respondendo nem sabe que tem gente dentro do armário, pelas questões das violações, da vergonha, do estigma da população LGBT. Então, vem aí o Poder Judiciário com seu caráter contramajoritário e dizer assim, olha, o Congresso pode ter nunca aprovado, nunca, isso é um dado, o Congresso nunca aprovou uma lei federal para trazer direitos para a população LGBT no Brasil. Aí foi o Supremo, no seu caráter contramajoritário, dando efetividade ao princípio da igualdade, que disse assim, se pessoas heterossexuais podem casar, por que as homoafetivas não podem? E se as pessoas heterossexuais podem adotar, por que as homoafetivas não podem? Então, todos os direitos que a gente tem, sem exceção, na esfera federal, foram construções do Poder Judiciário nesse caráter contramajoritário. Ou seja, lembrando que existem minorias em espaços de poder que precisam ter sua individualidade respeitada. E voltamos àquela questão também, né, de que ainda que saia a decisão, é preciso ir além também até isso se normalizar. Porque isso tem que espalhar culturalmente. Só para te interromper, desculpa, professor. Só para dialogar com esse último dado, eu tenho falado muito nos tribunais a respeito desse assunto. Eu vou te dar um exemplo que o CNJ botou o dedo na ferida. A gente tem uma decisão do STJ de 2010. Gente, eu sou péssimo com números. A única coisa que eu sei é a resolução 23.610, que é de propaganda. Quando vai para as outras, eu fico assim. Quando eu fico assim, a 23.608 é registro? Não. Só sei essa. Mas o CNJ, nós tivemos uma decisão do STJ em 2010 que falou o seguinte: a adoção é um direito que pode ser estendido às pessoas LGBTs, porque não existem estudos que falem que você ser criado por um casal homoafetivo, você vai ter algum distúrbio, algum déficit, nada. Algum prejuízo. Isso. O que vai valer mais é a qualidade desse vínculo. Isso foi em 2010. O que se observou na prática? A despeito dessa resolução em recurso repetitivo do STJ, então, portanto, vinculante, né, ali aos autores do sistema de justiça, o Judiciário, o Ministério Público ainda botava dificuldade. Aí, em 2023, agora com a presidência do ministro Barroso, o CNJ tem que baixar uma resolução para dizer assim, olha, isso aqui é vinculante. E cumpra-se. E a mesma coisa com os cartórios. Quando o casamento homoafetivo foi aprovado em 2011.
o Supremo dá uma decisão e diz assim, pessoas LGBTs podem casar. Aí os casais chegavam lá no cartório, olha, vamos casar, felizes da vida. E o cartório falava, então, aqui no meu cartório, por razões religiosas, não dá. Porque minha fé não permite que pessoas homoafetivas casem. Aí o CNJ vem e diz assim, não, querido, tem uma resolução X, você é uma delegação de um serviço público, você não está aí para falar da sua fé. Então, assim, não importa se a pessoa que vai lá, ela é da Umbanda, do budismo, do taoísmo, você vai ter que fazer esse contrato, porque afinal de contas, né, o casamento é um contrato, e aí você vai ter que cumprir esse direito. Então, a implementação de direitos no Brasil, mesmo que ela seja reconhecida na via jurisdicional, ainda é muito difícil para esses grupos. Desculpa, professor, eu só pode... Não, imagina, é perfeita a sua colocação. Na verdade, me traz mais elementos. Eu só queria fazer um comentário complementar quando o Helder traz a questão do poder judiciário enquanto um sistema, enquanto um poder contra-majoritário. Então, veja bem, não é papel do poder judiciário fazer populismo Sim. ou decidir só como a maioria quer. Isso é muito interessante, porque hoje nós temos mais uma crise instalada entre o Legislativo e Supremo Tribunal Federal por conta da questão da ação penal que corre, da tentativa de golpe, etc. E aí, é importante que a população entenda isso. O Poder Judiciário existe para garantir a incrementação dos direitos fundamentais ou para restaurar aqueles que foram violados. Então, quando se diz, porque isso se diz muito hoje, o Supremo Tribunal Federal ou a Justiça Eleitoral estão atuando em medidas que seriam de competência do Poder Legislativo, notem, o critério é a verificação sobre se um direito fundamental, humano fundamental, está ou não está sendo violado. O exemplo recente que nós temos envolve o porte de maconha e a classificação da pessoa flagrada com uma quantidade como traficante ou como usuário. E aí o Supremo Tribunal Federal estabeleceu em 20 gramas. Por quê? Não, e aí veio a crítica. Sim. Não, mas isso é um tema do Poder Legislativo. Mas a partir do momento em que milhares de casos chegam ao Supremo, vai ter que em que enfrentar. o indivíduo foi preso como traficante com 20 gramas ou menos, porque foi preso numa favela ou era negro, e a mesma quantidade foi presa nos Jardins, e nós sabemos que existem drogas até mais caras, né, usadas por aí, mas o sujeito é enquadrado como usuário porque estava nos Jardins, então eu tenho uma situação de violação. A partir daí, a competência é estacionada. É importante que as pessoas entendam isso. Se o Poder Legislativo não legisla, e eu estou falando de direitos fundamentais, surge uma situação que envolve as normas constitucionais de eficácia limitada e que demandam uma postura do poder público, um regulamento, e o regulamento não sai, a lei não sai, então surge a inconstitucionalidade por omissão. E é aí que o Supremo Tribunal Federal, que guarda a Constituição, ou a Justiça Eleitoral, que guarda o sistema eleitoral brasileiro democrático, portanto, deve atuar. E sempre tentando manter essa equidade, né? Sempre através da equidade como princípio, inclusive. Exato. Bem, boas intervenções. Antes de continuarmos, eu quero frisar também para todas e todos que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição desse vídeo. A confirmação de presença é necessária para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. Dr. Flávio, a promoção dos direitos humanos configura-se como um processo dinâmico e desafiador, demandando engajamento ativo e estratégico de múltiplos atores. Governos, com poder de implementar políticas e alocar recursos, são agentes centrais, mas sua atuação é complementada, e por vezes até mesmo tensionada, pela ação de organizações internacionais. Acabamos de ver um exemplo aqui. Que estabelecem padrões e oferecem para a gente suporte técnico. Nesse contexto multifacetado, os acordos internacionais emergem como pilares fundamentais para a efetivação dos direitos humanos em escala global. Considerando que o Brasil é signatário de diversos instrumentos internacionais de direitos humanos, levando em conta que o Pacto de São José da Costa Rica, como um desses importantes acordos, qual o impacto específico dos mecanismos desses acordos em relação à legislação interna e às políticas públicas brasileiras no âmbito da proteção e garantia dos direitos humanos? O impacto é enorme. Ou deveria ser maior no Brasil. Se nós aqui realizarmos uma pesquisa, e eu vou falar
arredondando os números, veremos que no sistema europeu, que hoje enfrenta desafios graves em relação aos direitos humanos, o índice de cumprimento das decisões da Corte Europeia de Direitos Humanos é maior que 90%. O que não ocorre na nossa região. Temos uma realidade própria. Esta, inclusive, é a vantagem dos sistemas regionais em relação ao global. Eles compreendem melhor a situação das suas regiões. Cada decisão... Então, você perguntou impacto, né, Valtier? Quando falamos em impacto, cada decisão da Comissão ou da Corte Interamericana não é um precedente para o Brasil, ou para a Nicarágua ou para a Guatemala. É para toda a região. Uma decisão na Guatemala, uma decisão na Nicarágua deve ser observada por nós. Tanto é que uma das características dos direitos humanos, além da universalidade que você bem lembrou, Helder, é a interrelacionalidade. Eu já presenciei o uso de um precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, que funciona como tribunal até hoje, né? Histórico, conhecido, mas funciona até hoje como corte. Então, vejam, o impacto dessas decisões no nosso sistema jurídico, ele é, inclusive, normatizado. Eu vou voltar a um núcleo de normas que o Helder lembrou também. O parágrafo 2º da nossa Constituição é muito claro. Além dos direitos e garantias previstos nesta Constituição, não serão excluídos aqueles decorrentes dos princípios por ela adotados. Princípio: cidadania, soberania, pluralismo político, e dos tratados internacionais aos quais o Brasil tenha aderido. Até 2004, quando tivemos a emenda 45, que reformulou o judiciário, o artigo 5º, que é a nossa Bill of Rights, a nossa Carta de Direitos Humanos Liberais, terminava aí. E professora Flávia Pelvezan, o próprio Mazzuoli, e eu sempre concordei com essa posição, inclusive dizia, por este parágrafo 2º, os tratados de direitos humanos podem até superar, em termos hierárquicos, para lembrar de um cara pouco inteligente chamado Kelsen, né? A própria Constituição. Perfeito. Por isso, aí filtraram. Com a emenda 45 traz um parágrafo 3º, que vai dizer, não, mas espera aí, para ter força equivalente à emenda constitucional, como você lembrou agora há pouco, é preciso que o Tratado de Direitos Humanos, o parágrafo 2º não fala em direitos humanos, fala em tratados em geral. O 3º já filtra. De direitos humanos, seja aprovado em 4 votações, 2 da Câmara, 2 do Senado, pelo mínimo de 3/5. O outro único quórum igual a esse é para aprovar a emenda constitucional. Então veja a importância agora do Tratado de Direitos Humanos. Você citou a Convenção contra o Tratado contra o Racismo, né? E eu lembro que antes dele a Convenção para a Proteção à Pessoa com Deficiência também atingiu esse quórum. Recentemente, caso que eu atuei, uma moça andando na rua, tem um surto e ela ataca um rapaz. Ela é presa em flagrante. Vai para a delegacia, responde por lesão corporal. E aí se apresenta uma defesa com laudos psiquiátricos, ela precisava de tratamento e aplica uma medida de segurança. Só que medida de segurança não é pena, é medida de segurança para a pessoa se tratar. Entretanto, por algum erro em algum momento, bloquearam o título eleitoral dela. Mas não é pena. Então, como bloquearam? Porque na aplicação de pena, artigo 15, inciso 3 da Constituição, é decorrência da aplicação de uma pena transitada em julgado a suspensão dos direitos políticos enquanto durar. Não é? Só que no caso dela não era pena, era medida de segurança. E aí uma deputada estadual ofereceu um emprego para essa moça, já recuperada. E ela não podia ser investida na função porque o título eleitoral estava bloqueado. E tivemos que impetrar uma mandado de segurança. Bom, a questão em relação ao impacto, você me perguntou o impacto, aqui um exemplo concreto. Eu tive que dizer, mas espera lá, vocês esqueceram que a Convenção para a Proteção à Pessoa com Deficiência Física e Mental tem status de emenda constitucional? Como é que o juiz não lembrou disso ao mandar bloquear o título de eleitor? Então, quando o CNJ determina o treinamento sobre controle de convencionalidade, por exemplo, recentemente eu dava aula para um mestrado lá em Fortaleza, e eram basicamente juízas, a turma toda, eu acho que 80% de juízes.
Uma delas, hoje eu tenho contato com ela, me disse, professor Flávio, eu nem conheço os tratados internacionais e uso muito pouco nas minhas sentenças. Agora eu vou começar a trabalhar mais isso, porque foi o trabalho que nós fizemos lá. Uhum. Então, me parece que o impacto é enorme. É lei, como se fosse lei brasileira, como eu digo para os alunos da graduação, e essa é uma questão cultural. Culturalmente, historicamente, o Brasil sempre foi refratário ao sistema jurídico internacional. Só que, para fechar, lembrem que direitos fundamentais, aqueles reconhecidos pela Constituição, recebem essa denominação quando são reconhecidos por um documento interno, mas antes já eram direito natural no plano internacional. Já eram jus cogens no plano internacional. Depois é que eles se tornam direitos fundamentais. Porque algumas questões não são de interesses apenas intrafronteiras. Algumas questões são de interesses da civilização. É isso. São os direitos humanos. Que são os direitos humanos. Muito bem. Doutor Helder. Desculpa pelo doutor. Helder. A Agenda 2030 da ONU representa um marco fundamental na busca por um desenvolvimento sustentável, intrinsecamente ligado aos direitos humanos e à promoção da equidade. Essa agenda foi recepcionada pelo Poder Judiciário, através do CNJ, em sintonia com a criação do Comitê Interinstitucional da Agenda 2030, que impulsionado a adaptação e a implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e suas 169 metas no âmbito judicial. Na sua opinião, como a adesão do Poder Judiciário à Agenda 2030 da ONU contribui concretamente para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, e de maneira específica para a promoção e proteção dos direitos humanos pela via do sistema de justiça? Eu acho esse movimento do Poder Judiciário através do Supremo, do CNJ, se você entra lá, por exemplo, no site do Supremo, quer pesquisar uma decisão, ele vincula aquela decisão a uma dessas metas aí da Agenda 2030. Então, você está trabalhando lá equidade, paz nas instituições, igualdade de gênero. Então, ele coloca, inclusive, com o mesmo símbolo da ONU. Como o Brasil, dentro desse nosso sistema regional de proteção dos direitos humanos, ele tem um recorde de condenações, se a cada 3 condenações a gente pudesse pedir uma música no Fantástico, a gente já estava aí pedindo a 5ª música, né? Então, no mês de novembro de 2024, o Brasil foi condenado 2 vezes, né? E veja, um dos requisitos fundamentais para que você seja condenado numa corte de direitos humanos é que você esgotou o judiciário interno. Então, foi uma medida que o seu judiciário, os seus poderes foram... Existem exceções, óbvio, mas em geral, seu judiciário interno não foi efetivo, e aí sim você tem que recorrer a um mecanismo internacional para dizer assim, alguém tem que me socorrer, porque esse negócio aqui internamente não está dando certo. Quando a gente traz esse debate, associando essas pautas dentro do Poder Judiciário, é interessante justamente por isso, porque às vezes não é nem má fé, é um desconhecimento da nossa cultura jurídica, que ao longo do tempo, a gente não... No concurso da magistratura, por exemplo, os direitos humanos não era cobrado. Não era uma matéria que se cobrava. Não era algo que estava ali dentro de todos os editais. Isso passou a ser um esforço. Primeiro, a gente precisa, no mínimo, colocar no concurso para que as pessoas possam entender. E aí, depois, quando vinha, as pessoas... Acontece muito isso de não olharem para esses tratados internacionais, sendo que existe o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Eu nunca vi uma decisão eleitoral fundamentada nesse pacto, né? De direitos civis e políticos. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos tem artigos e artigos sobre condições políticas, elegibilidade, inelegibilidade. Inclusive, a gente tem uma discussão que está no Supremo, uma repercussão geral conhecida desde 2000 e alguma coisa, acho que 2018, não sei. Há muitos, enfim, vocês depois podem pesquisar com mais cautela. Antes ainda, mais antigo. Talvez seja até mais antigo, de fato. Sobre as candidaturas avulsas no Brasil. Por quê? Justamente por essa questão que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos vai dizer o seguinte. Os direitos políticos podem ser limitados por lei e vai dizer os limites que podem acontecer. Vai colocar, por razão de idade está liberado, por razão de escolaridade está liberado, condenação penal transitada de julgado por órgão competente está liberado, vai colocar, mas não coloca filiação partidária. E aí a Constituição pega e diz, não, mas filiação precisa. Não, lá no artigo 14 da Constituição, dentro dos direitos políticos. E aí chegou um RESP, né? Isso começou numa zona eleitoral, foi subindo, e hoje está no Supremo com repercussão geral reconhecida. Só que o Supremo ainda não decidiu. E eu acho que quando decidir, se decidir, porque essa repercussão geral já tem algum tempo,
vai ser a favor do ordenamento jurídico interno, porque essa tem sido a nossa tradição, de dizer que os tratados internacionais estão abaixo da Constituição. Como a gente falou, que está amparado no Pacto de São José da Costa Rica, nessa decisão paradigmática do depositário infiel, a gente teve duas vertentes. A do ministro Celso de Mello, que eu acho que tinha razão, que amparada aí na mesma ideia da professora Flávia Piovesan, do professor Mazzuoli, do professor André Ramos, de que esses tratados têm força de emenda constitucional, independente da emenda constitucional 45 de 2004, se foi votado de acordo com aquele rito ou não. Então, eu acho que, nesse caso, a decisão vai ser para considerar que as candidaturas avulsas no Executivo, elas não estão liberadas, mas internamente eu estou com a Procuradoria-Geral da República, que no parecer, quem era Raquel Dodge na época, e no parecer dela ela coloca, não, deve prevalecer aqui a regra para omni, porque quando a gente tem um conflito de duas normas de direitos humanos que estão regulando uma mesma situação, a gente tem que decidir em prol da mais favorável para o indivíduo. E qual é a mais favorável? Um requisito a mais ou um requisito a menos? Por óbvio, um requisito a menos. Então, essa questão da filiação partidária deveria ter sido decidida dessa forma. Tá lá, a gente vai esperar para ver as decisões. Dentro do TSE, eles já decidiu, né? Tem vários votos aí do ministro Tarcísio na época, né, enquanto ministro, que ele coloca, olha, esse pacto ele está abaixo da Constituição. Pacto São José da Costa Rica, Convenção Americana ou Convenção Interamericana, a gente está falando do mesmo instrumento normativo. Mas o curioso é que quando às vezes é conveniente, aí se usa diálogo das cortes e se cita precedentes da Corte Interamericana. Teve uma ADI de 2018, essa o ano eu estou lembrando com certeza, que foi sobre a retificação de nome e gênero de pessoas trans no Brasil. Essa daí foi proposta porque antes teve uma evolução jurisprudencial. Inicialmente a gente precisava de autorização do Estado juiz para que essas pessoas chegassem e fizessem retificação de nome e gênero. Na verdade, a gente precisa dar um passo antes. Primeiro, nem se autorizava, né? Aí depois começou, não, precisa de autorização do Estado juiz, mas tinha uma patologização. Precisava de laudos médicos, psiquiátricos, a pessoa precisava estar ali com acompanhamento com um psiquiatra por no mínimo 2 anos. Aí, se o laudo médico fosse positivo, aí falava assim, não, então agora a gente vai para o judiciário liberar. Nessa ADI ficou dito que estava tudo liberado, né? A pessoa poderia chegar diretamente em cartório para fazer retificação de nome e gênero. Mas o fundamento de vários dos ministros foi a opinião consultiva 24 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi, assim como no TSE, a Corte Interamericana também tem uma função consultiva. E aí, embora a função consultiva não seja vinculante para os estados, não é vinculante entre aspas, né? Porque na hora que eles vão fundamentar as decisões, eles se fundamentam muitas vezes em suas opiniões consultivas, mas no voto de vários ministros ele coloca, olha, a Corte Interamericana decidiu isso, que o gênero é autopercebido, então tem aplicação. Aí, por fim, para resumir tudo que eu quero dizer é que esse esforço, aí eu volto para o começo da fala, é interessante para dizer que tudo isso existe, mas que não seja utilizado por nós, Estado brasileiro, só quando a gente acredita, ou só quando a gente quer um esforço a mais para argumentar de acordo com aquilo que eu quero decidir. Que seja utilizado em sua completude. Esteja de acordo com as minhas crenças individuais ou não, porque esses direitos eles são inalienáveis, como o próprio professor colocou aqui, né? Então a gente precisa que eles sejam respeitados em sua inteireza. E sistematizados, né? De forma sistemática. Falta muito disso, porque hoje, como vocês mesmos pontuaram, ambos aqui, falta a cultura de acompanhar as decisões, né? E não é só quando o Brasil é condenado. Você bem pontuou, não importa se foi condenado o Chile, a Argentina, é aplicável para todos. Agora, Valtier, só porque tu falou um ponto e a gente é do eleitoral, isso super interessa. Tu é da unidade de fiscalização aqui e eu tô doido para participar desse amicus curiae, eu tô vendo como a gente vai fazer. Mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos tá com o amicus curiae aberto agora até julho, porque a Guatemala ou a Colômbia, um desses dois, acho que foi até a Guatemala. Eu acho que foi a Guatemala. Isso. Ela solicitou, dentro da função consultiva da Corte, que ela desse um parecer. A democracia, o regime democrático de direito, é um direito que está previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e, portanto, todos os estados que estão signatários da Convenção devem adotar o regime democrático ou isso é uma escolha dentro do estado? Gente, minha cabeça ficou fervilhando. Então, veja, como isso é importante, né? Esse parecer consultivo está aí aberto, então os estados podem participar. Geralmente as universidades brasileiras se participam e seria, de repente, até interessante que os tribunais, dentro de suas unidades de fiscalização, se manifestassem sobre, para dizer assim, olha, a gente fez aqui
estudo interno, né? E a gente chegou nessa conclusão X ou Y, de que dentro desse ordenamento que a gente tem, do que a gente acredita que a democracia é um direito que está previsto no pacto ou não, né? Eu quero saber como isso vai ter um impacto na região. A gente tem muitos ciclos ditatoriais, né? Vários autores vão falando isso. A gente sai de um ciclo ditatorial, entra na democracia, depois ditadura de novo. E aí fica nesse ciclo sem fim. E se isso é estabelecido que é um direito humano, então já é uma barreira a mais para que esses ciclos sejam colocados. Então, acho que é algo ao que a menos gente... contidos. Né? Isso. A gente tem que acompanhar esse amigos para saber o que vai sair daí. E aí há um argumento interessante, é até bom para quem nos acompanha, e talvez não tenha tanta familiaridade com o sistema interamericano de direitos humanos, lembrar que o sistema está inserido na estrutura da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que de uma forma muito simples é a ONU das Américas. Né? Só que Canadá e Estados Unidos jamais aderiram ao sistema interamericano. Nós temos 35 países na OEA, nem todos no sistema interamericano. Mas ainda assim, isso me veio agora com a tua fala, Helder, o regime democrático é uma coluna base de sustentação da própria OEA. Então, ao meu ver, ainda que haja a abertura de amicus curiae, etc., é quase que intuitivo que não é possível se falar em direitos humanos sem se falar em a democracia como princípio. Engraçado, ela é um fim em si mesma, ela é um objetivo e ela é um princípio. Muito bem. Essa tríade, né? Exato, a tríade. Então, Flávio, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, instituiu o Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, o qual o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo é signatário. Tratando-se de uma política pública de caráter permanente que visa consolidar uma cultura de proteção dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Aliada à recomendação CNJ número 123 de 2022, o Helder aqui já mencionou, o pacto busca integrar o controle de convencionalidade e a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos nas práticas judiciais em todas as instâncias, buscando a inclusão da temática de direitos humanos na formação de magistrados e a institucionalização do monitoramento e fiscalização das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, reafirmando o compromisso do CNJ com a efetivação dos tratados internacionais e a dignidade humana do sistema de justiça do Brasil. É o que viemos falando aqui toda nessa conversa. Perfeito. Considerando a implementação do Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e a sua ênfase na aplicação da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos no sistema judicial brasileiro, como você avalia o impacto concreto dessa iniciativa na prática dos tribunais e na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente no que diz respeito ao monitoramento e à fiscalização das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos? Ótima pergunta. Vamos lembrar que o direito, para além de ser um instrumental com ferramentas importantes para a vida plena das pessoas, não basta estar vivo. É preciso que se viva com dignidade. São vários os exemplos ao longo da história que nos mostram sociedades em que as minorias ou maiorias perseguidas, vulnerabilizadas, viviam sem os aspectos, sobreviviam, sem qualquer acesso àqueles instrumentos que lhe conferem dignidade. O direito, para além deste aspecto de ser um instrumental, ele é uma cultura. O direito é cultura. Quando estudamos as sociedades ocidentais, e na minha época, vocês são jovens, perto do Flávio, na minha época líamos um livro muito importante que eu sempre indico para leitura, A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. Como as sociedades greco-romana influenciaram os nossos hábitos de hoje. O direito das sucessões, o direito público da Grécia, etc. Então, quando queremos identificar uma certa cultura, também pesquisamos esta cultura por meio dos seus legados jurídicos. E aí, quem vai ao Louvre pode ver lá a estela de Hammurabi, o Código de Hammurabi, por exemplo, é algo maravilhoso. Né? Então, vejam, essa pergunta ela é muito importante,
Porque por meio das decisões da Corte, da Comissão Interamericana, e eu diria até da europeia, da africana, que é o sistema o mais novo deles, e que é muito interessante, ele observou um pouco os erros do sistema europeu e do interamericano, né? Nós passamos, pouco a pouco, dia a dia, a criar uma nova cultura. Isso envolve, portanto, uma crítica que eu vou fazer ao ensino jurídico no Brasil, que tem direitos humanos num único semestre. E quando eu falo único semestre, é de fevereiro a maio. Um semestre não são 6 meses hoje. Competindo com o carnaval. Competindo com o carnaval. Uma carga horária de 30 horas. Uma carga horária de 30 horas. E hoje privilegia-se o instrumental, o processo, o técnico. Por isso nós voltamos a cair em Hannah Arendt, na banalidade do mal. Ou seja, uma sociedade que se preocupa com os meios e com os processos esquece da essência, esquece dos objetivos. Então, como vamos exigir vou usar uma expressão que eu nem gosto muito, mas para ficar bem didático, dos operadores do direito, que operador para mim já é uma dinâmica de pouca reflexão. Eu opero, eu não concebo, eu não gerencio, né? Como vamos exigir desses profissionais que compreendam os detalhes de uma decisão, do porquê de uma decisão da Corte Interamericana? Então, como é que você explica para um jovem estudante ou para um advogado que está acostumado com o processo civil todos os dias, que a Corte Interamericana já decidiu que os povos indígenas da Guatemala têm legitimidade, embora não tenham um CNPJ ou uma representação formal, para irem a juízo? Como você explica que um contrato, caso concreto que eu estou revelando aqui, eu estou citando público, que um contrato feito com um indígena, para que ele desenvolvesse grafismos para uma indústria, não poderia ter sido fechado com ele, mas com o cacicado, lá do Xingu. E deu uma confusão enorme. Isso é antropologia jurídica. As matérias que ensinam a pensar. Isso está na origem deste problema que está inerente que é inerente à sua pergunta. Então, qual a importância? O sistema interamericano, ele colabora, embora não seja apenas ele, na percepção e na apreensão de uma cultura de direitos humanos que, de novo, não se esgotam nas fronteiras de um Estado. Quando uma mulher é morta na Argentina ou violentada numa guerra, eu trabalho muito com esse tema eu acabei de voltar do Oriente Médio como observador de guerra. Que legal. Fui quase até a faixa de Gaza e eu conheci as mulheres violentadas. Eu entrei no internacional pelo humanitário. Pelo humanitário. É uma matéria, né? É um drama. Por que ataques a uma comunidade por paramilitares resultam sempre em estupros de mulheres? Instrumento de guerra. Instrumento de guerra. Por quê? Porque o machismo e o patriarcado está em estado latente numa sociedade, gerando as suas violações, e ora você tem um controle de contenção do judiciário. Então, lei do stalking, lei Maria da Penha, Mariana Ferrer. Então, você tem a lei. Ainda assim, no Brasil, só para dar um exemplo, o homicídio está caindo, mas o feminicídio está subindo. Pesquisa dessa semana. Bom, quando você tem uma guerra, há um colapso das instituições. E aí aquilo que está em estado, ainda que mais ou menos controlado, explode. Então, quando analisamos o direito internacional, seja uma decisão do Tribunal Penal Internacional, seja uma decisão da Corte Europeia, ou uma resolução da Assembleia Geral, ou do sistema interamericano, começamos a criar uma compreensão e uma cultura que deve ser implementada a cada dia. Daí a importância da resolução do CNJ, do pacto, da adesão do Tribunal Regional Eleitoral, da busca por uma equidade, um equilíbrio entre servidores homens, mulheres, e assim por diante. Né? Porque senão, se dependermos do nosso sistema de ensino, vai demorar muito para ter algum avanço.
É importante também de difundir isso nos tribunais, né, que são quem De está difundir. aplicando. Portanto, eu começar estou a falando aplicar, em pra quem não estiver letramento. aplicando. Letramento em direitos humanos. Não é apenas o ensino jurídico técnico. Isso não é suficiente, né? Não é Precisa suficiente. Não, bem é mais- absolutamente insuficiente. Helder, quais os principais desafios e avanços que têm sido observados nessa integração do direito internacional dos direitos humanos no cotidiano do Judiciário Nacional? Só para dialogar com a fala do professor Flávio, de início eu já acho que o ensino jurídico é o primeiro desafio, porque a cadeira de direito internacional, por exemplo, tem muita faculdade que não tem. Porque pensa assim, na OAB cai 2 questões, uma questão, então não é vale a importante, e isso não vai valer a pena. A área de trabalho é pouca no Brasil, e aí, por exemplo, a gente não entende que um processo de formalização de um tratado, não consegue entender o conceito de soberania, não consegue entender como funcionam os mecanismos diplomáticos, porque tudo isso é regulado por norma. E outra coisa, a gente não está fazendo um favor quando a gente está seguindo uma convenção, um tratado. Porque é o seguinte, o paradigma da soberania, ele tradicionalmente é o seguinte, o Estado, dentro do seu território, ele é soberano. Então, entre aspas, ele faz o que ele quer dentro do seu território. Só que aí a gente teve um processo chamado de internacionalização dos direitos humanos, sobretudo depois da Segunda Guerra. E o que a gente observa? Que quando o Estado faz o que ele quer dentro do seu território, não é muito legal. Não dá muito certo. De repente tem um Estado aí que joga o povo numa câmara de gás, tem um povo aí que trabalha forçado, tem um povo aí que, por ser homossexual, vai ter que morrer, porque não é daquela religião X, ou então não é da raça X, vai ser dizimado. Então, os pares começaram a olhar assim, a gente precisa de algum instrumento que flexibilize essa soberania. E a gente começou a debater esses processos de flexibilização da soberania para a incorporação dos direitos humanos. Aí, quando o Estado ele incorpora ou ele decide ratificar, incorpora um tratado, ele está dando um recado para o mundo. Ele está dizendo assim, olha, eu sou soberano, eu posso gerir as minhas questões, mas neste aspecto eu estou abrindo mão de parcela da minha soberania para me submeter a um órgão supranacional. Então, por isso, o papel importante das cortes. Porque as cortes, elas não... O professor Flávio até falou, Estados Unidos e Canadá não são julgados pela corte, porque não aceitaram a jurisdição contenciosa da corte. Mas o Brasil aceitou. Então, a partir do momento que o Brasil diz assim, corte, posso ser por você julgado, né? Ele está dando um recado para o mundo. A gente vai respeitar as questões de direitos humanos, e aí, se por acaso violarmos alguma questão, a gente vai sofrer as sanções respectivas. E entender que direito internacional dos direitos humanos é uma questão vinculativa. Porque as pessoas falam assim, o direito internacional é uma ficção. E o direito penal não é. Porque a gente está com a taxa... Como Isso. todo é uma construção. E a gente pensa assim, a gente tem o crime do feminicídio. Como o professor acabou de dizer, e ele cita esse dado, o feminicídio está aumentando, é uma lei de 2015. Né? Você está punindo as pessoas ali com prisão. E aí, o fato das pessoas desobedecerem essa lei vai tornar essa lei... então a gente não vai debater isso nas faculdades porque ninguém respeita, né? Então, o desrespeito ou a falta de observação, eu acho que é um argumento muito fraco para a gente não debater esses assuntos na faculdade. Porque o direito civil está aí sendo desrespeitado. A gente vê assim, o casamento só pode ser ali, você só pode casar uma vez concomitantemente, né? Tipo, você não pode casar mais de uma vez concomitantemente. A pessoa morre, você descobre que ela tem 50 famílias, uma união estável reconhecida no tribunal no canto, uma outra união estável reconhecida em outro. E aí a gente vai deixar de estudar direito civil por isso? Vai dizer, não, o direito civil não tem validade. Então, nesse ponto, eu acho que é interessante que a gente traga essa força vinculante dessas decisões e passe a colocar, incutir isso, porque eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem. Parece que a gente está estudando algo que é um favor, ou que isso não é relevante porque não é obrigatório, a gente só faz se a gente quiser. Eu acho que a conversa não é bem essa. Os direitos humanos como um todo tem essa problemática nas faculdades, né? O direito das minorias, falar em direito indígena na faculdade, nunca ninguém vai ouvir falar isso na faculdade. Eu ouvi em algum curso, uma palestra, mas ter aula sobre isso... Por acaso, hoje eu dei uma aula sobre o artigo 231, mas é uma iniciativa própria, isolada. Aliás, eu tenho dito isso. Primeiro ponto, né? O direito existe exatamente para a sociedade para ser regulada ou disciplinada em alguns aspectos. Se vivêssemos num mundo perfeito, talvez não tivéssemos tantas leis. Primeiro ponto. Se existe é porque há algo a ser corrigido. Segundo, eu desafio alguém a me apresentar
algum exemplo de um direito que seja realmente igual para todos, exceto em um momento, o momento do voto. O voto é o único momento em todo o universo jurídico em que aquela senhora que acorda 4 da manhã, pega um trem lotado, leva 2 horas para chegar onde trabalha, chega tarde da noite, quando o trem se movimenta com a chuva, tem 3, 4 filhos para criar, cria sozinho os filhos. O voto dela tem o mesmo peso do voto do ministro Gilmar Mendes, ou do professor Flávio, ou do professor Helder, ou do doutor Valtier. Quer dizer, não há outro momento, porque o direito penal não é igual para todos. Nem o civil, nem o processo, nem o tributário, onde os princípios, a capacidade contributiva do Brasil é desrespeitada enquanto princípio constitucional. Só o voto é o único exemplo em todo o universo do direito em que os brasileiros são realmente iguais. Isso é importante que se diga nas faculdades. Estamos todos em pé de igualdade, né? Naquele momento estamos. Pelo menos naquele momento. Por isso que atacaram as urnas, viu? Porque estavam querendo, até isso estavam Exato. querendo Ó, mudar. eu trabalhei com o voto impresso na época. Deus perdoe. Doutor Flávio, em 2024, o CNJ, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, lançou o programa Justiça Plural, instituído para fortalecer as capacidades do Poder Judiciário para a promoção dos direitos humanos, socioambientais e para ampliação do acesso à justiça por populações estruturalmente vulnerabilizadas. O programa também se soma às inúmeras ações previstas na Estratégia Nacional do Poder Judiciário, ciclo 2021-2026, a qual foi instituída pela Resolução CNJ 325 de 2020, e que tem a finalidade de definir as diretrizes nacionais da atuação institucional dos órgãos do Poder Judiciário para o sexênio. Dessa forma, como você acredita que o Poder Judiciário, em suas estruturas organizacionais e planejamentos estratégicos, pode instituir e implementar boas práticas internas que contribuam para o fortalecimento da promoção, da inclusão e acesso ao judiciário, especialmente dos grupos vulnerabilizados? Bom, eu começaria fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Obrigado. Eu acho que esse é um primeiro passo muito importante. Porque informação é poder. Eu vou citar aqui o professor Yuval Noah Harari, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele dá muitas palestras falando sobre inteligência artificial. Sabe o que ele diz? Ele diz, se não houver uma composição entre as indústrias que desenvolvem as ferramentas de inteligência artificial, nós vamos ter um problema. Porque o problema no mundo é que tudo parte de contação de história. Quer ver? Se o Helder é presidente amanhã da República, e não duvido que seja, e ele se pronuncia de uma maneira equivocada, o dólar cai. Se nós vamos estudar a história de um país, temos os mitos daquele país. Então, toda a capital tem uma estátua de um militar brandindo uma espada. É uma contação de história. O que o professor Yuval Harari diz? Ele é um dos mais hoje solicitados por governos e entidades privadas no mundo todo. Ele diz, a inteligência artificial, que é a primeira inteligência não orgânica da história, que avança muito a cada ano, nós levamos 4 bilhões de anos para chegarmos no organismo que é o ser humano, ela vai influenciar o fluxo de informações, sem que você perceba se essa informação é real ou não. Isso ele dizia há anos atrás. O que é a fake news nas campanhas eleitorais? E agora a deepfake. Então vejam, este debate e toda dessa série fantástica que vocês conceberam aqui é um primeiro passo. Mas eu acho, e aí é uma crítica construtiva, que o Poder Judiciário poderia dialogar mais com a sociedade. Para a sociedade, o Poder Judiciário é algo muito distante. Talvez tenha aproximado um pouco mais com as transmissões das sessões do Supremo Tribunal Federal, né? Na televisão, ok, na TV Justiça, mas o Poder Judiciário precisa se aproximar mais. Então, por que não promover debates, eventos, abrindo, por exemplo, concursos de monografias com estudantes da Faculdade de Direito do Brasil todo. Até o ano passado eu estava na Comissão de Direitos Humanos da OAB e eu organizei um MUT, uma competição entre faculdades do Brasil inteiro na OAB. Vieram mais de 35 faculdades inscritas. No final tivemos 2 faculdades, inclusive de fora do estado de São Paulo, que disputaram a final, mas o caso era um caso de direitos humanos. Eu participo muito de competições, né, fora e dentro do Brasil,
E fizeram, foi um sucesso absoluto. Mas por que não abrir um seminário com apresentação de trabalhos de pesquisa científica por estudantes de direito aqui no tribunal? Ou no Poder Judiciário em geral? É outra forma de você divulgar. Com juízes, com servidores, como avaliadores. Inclusive podendo apresentar também trabalho. Uma premiação. Então, há várias formas de democratizar a informação. E aí você cria uma cultura. Fomentar o debate. Né? Exatamente. Aí você cria cultura. Só a lei não cria cultura. Pelo contrário, a lei pode ter um efeito reverso. Tanto é que, infelizmente, nós temos no Brasil, historicamente, a expressão lei que pega e lei que não pega. Então, é preciso que esses princípios dos pactos sejam traduzidos em medidas concretas de diálogo com a sociedade. Né? E aí, efetivamente, me parece que... porque muitos estudantes me procuram. Eu quero trabalhar com direitos humanos e não tenho como. Só tem a vaga de estágio em direito privado. Que também tem a ver, né? Concepção horizontal dos direitos humanos. Empresas de direitos humanos. John Ruggie, ONU, princípios orientadores para empresas de direitos humanos. Os direitos humanos não estão só dentro do direito público, né? Exatamente. Antes de finalizarmos, eu quero propor aqui uma reflexão para debatermos os nossos convidados sobre democracia, direitos políticos e direitos humanos. Embora tenha sido o que a gente discutiu até aqui mesmo, né? Sabemos que a democracia, por meio da participação e representação, cria o adequado ambiente político para o exercício do voto, capacitando os cidadãos a influenciar as decisões que impactam suas vidas e a proteção de seus direitos humanos. Vocês poderiam compartilhar conosco qual a relação fundamental entre direitos humanos, direitos políticos, especialmente o sufrágio, e democracia, e de que maneira a ausência dessa última, democracia, impacta a efetiva garantia dos direitos humanos? Dr. Helder? Essa pergunta é bem profunda e refletindo sobre ela, eu acho que esses três elementos eles são associados do ponto de vista da autonomia do cidadão. Porque você veja, se a gente está num estado que não é democrático, esse cidadão não vai ter autonomia. Se você está num estado que ele não pode influenciar nas decisões, ele não vai ter autonomia. E se você está num estado que não respeita os direitos humanos, essa pessoa também não vai ter autonomia. Então a gente vai propor um estado em que o sujeito vai ser respeitado dentro da sua individualidade e vai poder influenciar e exercer o convencimento, vai poder dialogar com seus pares e vai poder fazer transformações. Eu acho que é o empoderamento, inclusive, da sociedade civil, do eleitorado, tomando por base esse diálogo que a gente pode exercer com o setor privado, com os políticos, com o próprio judiciário. Então, portanto, eu acho essas iniciativas de audiência pública super legais. O CNJ tem feito, os tribunais eleitorais têm feito também. Que é para ouvir quem... Porque, gente, como a gente estava falando, a gente precisa ouvir o povo, porque isso tudo aqui é uma ficção jurídica, né? O direito é uma ficção, aí a gente vai poder debater os contratualistas e tudo, mas, em geral, é tudo uma ficção. Que foi criada em prol de a gente abrir, aí, mais uma vez, abrir parcela ali da nossa liberdade para que o Estado venha e possa cuidar, gerir e fazer com que a nossa vida seja vivida da melhor maneira. Não estou falando aqui de um ponto de vista utilitarista, mas que a gente possa pensar ali no princípio da dignidade mesmo. Então, eu acho que quando a gente pega o ambiente democrático, que respeita os direitos humanos e dá ao cidadão o voto, eu acho que a gente está potencializando ali as possíveis melhoras que a gente pode ter dentro da sociedade. Não é que não vai ter falhas, né? Até porque a gente tem a questão das escolhas trágicas que são feitas pelos gestores, no sentido de que os recursos são finitos, mas as necessidades muitas. Então, ele vai ter que olhar para dizer, olha, eu não tenho recurso para tudo, o que eu vou poder fazer? E aí é o voto que vai dizer, olha, eu quero que você olhe para essa questão, eu quero que a sua agenda, a agenda de A, para mim é mais interessante. E quando não for, a gente tem o Poder Judiciário ali expressando o seu caráter contra-majoritário e fazendo a correção dessa rota. Eu considero esse aspecto que você levantou dos direitos humanos os mais importantes. Todos são, evidentemente, porque, inclusive, ele está na pauta hoje. Então, estamos discutindo hoje eleições nos Estados Unidos, na Alemanha, eleições em outros países europeus,
para o Conselho da Europa, na Argentina, ou na Colômbia, ou na Bolívia, ou no Brasil. É engraçado como todos os resultados hoje, em cada país, influenciam a sua própria região. Então, imagine um país como o Brasil continental. O direito ao sufrágio, o sistema representativo, o regime democrático, eles não são apenas cláusula pétrea, já falamos aqui hoje disso, lá no 60, parágrafo 4, inciso 2, mas eles são fundamento da República, está lá no artigo 1º, a soberania, o pluralismo político, mas não haverá pluralismo político se não houver regime democrático, se não houver sistema eleitoral. Não falamos, mas vamos lembrar, o artigo 34, que trata da intervenção federal, no seu inciso 7º, letra A, estabelece os chamados, aliás, A, B, C, D, nas alíneas, estabelece os chamados princípios sensíveis da Constituição. São aqueles sem os quais a federação não funciona. E logo na letra A, logo no início, está lá o regime democrático e o sistema representativo. Além do, claro, evidentemente, né, da divisão de competências. Só a União, cabe à União legislar privativamente sobre o direito eleitoral. Artigo 21, inciso 1. Aliás, perdão, 22, inciso 1. 22, inciso 1. Cabe à União. Então, nós temos aqui um status reconhecido aos direitos políticos, que não podem ser cassados, em regra, apenas suspensos ou perdidos nos casos do artigo 15. Portanto, vejam, desde o governo Getúlio Vargas, quando foi elaborado, quando foi concebido uma justiça eleitoral e o Código Eleitoral, é que se tem clara a importância do sufrágio, dos direitos políticos para a vida harmônica em sociedade, especialmente uma sociedade plurima como o Brasil. Por quê? Porque a política é muito importante para um país. A política é a arte das alianças. A política com P maiúsculo é a arte das alianças. Porque ou desenvolvemos uma via política que permita o diálogo, o consenso, aliás, o ministro Barroso falou esta semana, fora do Brasil, a democracia é o regime do dissenso. Quem disse que é fácil? Mas qualquer relação duradoura é baseada em diálogos difíceis. Não existe relação, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito macro-coletivo, que perdure se não houver diálogo, enfrentamento dos problemas. E a política permite isso. Mas a política só existe no Brasil de forma justa, porque a justiça eleitoral existe e desenvolve um excelente trabalho. Fora da política, o que nós temos é a guerra, no sentido amplo do seu significado. Eu vou citar o von Clausewitz, um general prussiano, um dos maiores teóricos da guerra, no seu livro Das Krieg, sobre a guerra. A guerra é a continuação da política por outros meios. Fora do diálogo, fora do sistema eleitoral, do sufrágio, é a violência que prevalece. Já podemos pegar essas duas falas aqui e encaminhar para a consulta. Né? Já é um bom parâmetro. Também. E estamos chegando ao fim desse nosso debate, mas antes de finalizarmos, eu volto a frisar para todas e todos que estão assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo. A confirmação de presença é necessária para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. Quero agradecer novamente a presença dos nossos participantes. Muito obrigado por vocês dois, pelos ensinamentos, por essa conversa que foi riquíssima. E antes de concluirmos, Dr. Helder, gostaria de deixar palavras finais? Bem, eu só queria agradecer a oportunidade do tribunal de estar aqui falando para os colegas, para juízas e juízes. Eu acredito muito na capacitação da gente quanto servidor, e ter essa posição estratégica de estar aqui falando para vocês me deixou muito feliz, muito honrado. Então, eu queria agradecer muito a confiança do tribunal. São muitas horas de pesquisa, de dedicação, publicação, e às vezes a gente diz, será que alguém está vendo? Será que isso aqui está valendo a pena? Ninguém leu esse artigo que eu escrevi. Mas quando a gente é notado pela nossa casa funcional, a gente fica muito feliz. Então, eu queria agradecer demais a oportunidade.
Bom, eu começo pelos agradecimentos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro direito eleitoral. Minha esposa é servidora do Tribunal Regional Eleitoral. Leciono direito eleitoral e gosto de ser advogado do direito eleitoral e direitos humanos principalmente. Então, como cidadão, a percepção que nós temos da justiça eleitoral é que ela efetivamente é hoje uma protagonista. Foi graças à justiça eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal que a nossa democracia ainda está aqui, porque, como dizia William Faulkner, o maior escritor norte-americano, o passado não é passado, ele sequer existe. Quem não souber lembrar o passado está condenado a repeti-lo, Jorge Santayana. E o passado virou presente no dia 8 de janeiro de 2023. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal e a justiça eleitoral, eu não sei o que teria acontecido. Como cidadão, é uma justiça presente hoje. Então, este trabalho, ele confirma essa vocação natural do Poder Judiciário Eleitoral. Então, eu só tendo a agradecer, parabenizo e lembrando, a democracia não desaparece da noite para o dia. São pequenos atos, às vezes imperceptíveis, ou mesmo perceptíveis, mas aos quais não se dá importância, que levam à derrocada de um regime democrático. E o Brasil está dando exemplo hoje, se compararmos grandes potências do que está acontecendo lá. Parabéns. Obrigado. E assim, encerramos nosso episódio de hoje com uma mensagem clara. A defesa dos direitos humanos não é uma tarefa concluída, mas sim um processo dinâmico e constante, que demanda a vigilância e engajamento de todos nós. Agradeço imensamente a presença e as valiosas contribuições de nossos especialistas e principalmente a atenção de cada um de vocês que nos acompanhou. Que essa discussão sirva de inspiração para ações concretas em nosso dia a dia, em busca de um futuro onde a dignidade humana seja verdadeiramente o valor central. Muito obrigado.